Bom dia, pessoal. Então, hoje na nossa videoaula vamos tratar um pouco sobre o sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele é responsável pela respiração humana, pelas trocas gasosas. Hoje nós vamos estudar todas as estruturas que fazem parte desse sistema respiratório, passando por cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares e, consequentemente, os pulmões, para a gente estar entendendo um pouquinho como ocorre, a entrada de oxigênio no nosso organismo e a eliminação do gás carbônico num processo que chamamos de hematose. Então veja no vídeo a seguir. Bom dia, pessoal. Então vamos iniciar mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório humano. Então o sistema respiratório humano, ele vai ser responsável pela respiração e o que consiste essa respiração? Então a respiração é o processo de entrada e saída de ar no sistema respiratório, ou seja, eu vou captar o oxigênio do meio externo, para que esse oxigênio possa então oxigenar todas as células do meu corpo. Então aí nós temos a expansão da caixa torácica, onde nós vamos ver os músculos envolvidos em todo esse processo, que são os músculos intercostais e o músculo diafragma. E quais são então as funções desse sistema respiratório? Então a primeira função do sistema respiratório é a troca de gases envolvidos em todo o processo de respiração celular. Ou seja, eu vou captar o oxigênio da atmosfera e, por sua vez, eu vou liberar CO2, que é produzido no organismo, para o meio ambiente. Então eu vou inspirar o oxigênio, vai ocorrer essas trocas de gases, onde o oxigênio passa para as minhas células que produzem e que estão carregando esse CO2 vão liberar esse CO2 para o meio externo. Outra função importante é a termorregulação, ou seja, regulação da temperatura. Temos também a proteção contra poeira, gases e agentes infecciosos. Então nós veremos posteriormente que todo o revestimento do sistema respiratório possui cílios, possui muco, que são estruturas que vão ajudar na filtragem e umidificação desse ar para proteção contra agentes tóxicos e ou infecciosos. Continuando na função das vias respiratórias, então, através dos cílios, como eu acabei de falar, cílios móveis, de grande produção de muco, acontece a limpeza desse ar que a gente vai respirar, que a gente vai inspirar. Sem falar da região, que é responsável pelo olfato. Então nós temos milhões de receptores olfativos, através do nervo olfativo e através do bulbo olfativo, onde eu vou conseguir captar todos os cheiros e odores do meio externo e processar isso no meu sistema nervoso. Então, agora vamos iniciar as principais estruturas do sistema respiratório humano. Então, a primeira delas são as narinas e fossos nasais, que vão ser responsáveis pela entrada e saída de ar do organismo. Elas vão ser responsáveis por aquecer, umidificar e filtrar esse ar. Através de quê? Da produção de muco e também dos pelos, dos cílios que ficam naquela região. Então, se vocês observarem aí, como eu destaquei, na figura à direita, nós temos a cavidade nasal, bem como as fossas nasais. Todo o revestimento nessa figura abaixo é apontada pela seta, são os cílios e a região da parede, onde vai ter a produção de muco. E isso vai ajudar na filtragem desse ar, ou filtração desse ar. Logo posteriormente acima, aí, de verde, nós temos o bulbo olfativo, que vai ser responsável pelos milhões de receptores olfativos e então dá sentido ao meu olfato. Continuando então, nós temos a faringe. A faringe é uma cavidade comum ao sistema digestório e respiratório. Então se eu perguntar, qual que é a estrutura que é comum ao digestório e respiratório? Então a única delas é a faringe. Essa faringe ela tem contato tanto com a cavidade nasal quanto a cavidade oral e também com a região da laringe. Então, se vocês observarem na figura aí, na ponta da seta, essa é a região da faringe. Essa faringe, de acordo com o local que ela tem contato, ela vai receber um nome. Então, a região da faringe, que tem contato com a região nasal, ou com a cavidade nasal, nós chamamos de nasofaringe. A região da faringe, que vai entrar em contato com a cavidade oral, nós chamamos de orofaringe. E a região da faringe que entra em contato com a laringe, nós chamamos de laringofaringe. Então ela é classificada nesses três nomes de acordo com o local que ela tem contato. Certo? Continuando, então, nós temos a laringe. A laringe ela funciona como uma válvula de entrada e saída, uma válvula protetora, que vai controlar a entrada de ar, bem como a deglutição. É na laringe que se encontra uma estrutura muito importante chamada epiglote.
A epiglote, né, ela bloqueia, né, a entrada de alimentos no sistema respiratório. Ou seja, quando eu estou ingerindo algum alimento, eu não consigo respirar. Bem quando eu estou respirando, eu não consigo deglutir. Então, respirar e comer ao mesmo tempo eu não dou conta. Quando eu tento fazer isso, eu engasgo. Acontece a tosse, acontece o engasgo. Certo? É na epiglote também que estão localizadas as pregas vocais, que são responsáveis pela produção de som, pela passagem de ar, e com isso, né, a nossa voz ser estruturada. Então essa região aqui é a região da laringe, como podem observar, essa região aí entre a epiglote e o esôfago, certo? Entrando em contato lá na região superior com a faringe, então essa é a laringe, e nós também temos as pregas vocais e a epiglote, que vão ser responsáveis por essa entrada e saída de ar e deglutição, e as pregas vocais pela produção de nossa voz. Logo seguindo, nós temos a traqueia. A traqueia é formada por anéis cartilaginosos, que vai dar estrutura a essa traqueia, né, esses anéis. Acontece que esses anéis eles têm um epitélio revestido por cílios, né, glândulas caliciformes em forma de cálice, para a produção de muco, para que esse muco possa, então, ajudar na filtração do ar. Então, o ar ele passa pelas cavidades nasais, lá ele passa pelo primeiro processo de filtração, pelos pelos e cílios, ele cai na traqueia, então ele vai aderindo a essa parede da traqueia através do muco e dos cílios que ali estão localizados, e qualquer impureza que não tenha ficado presa lá na região da cavidade nasal vai então aderir à parede da traqueia para que o ar chegue nos pulmões da forma mais pura possível. Então todas essas impurezas elas vão aderir a esse muco, né? E esse muco vai remover essas impurezas aí em direção à faringe. Como vocês podem observar aí, ó, na região lateral direita, nós temos os cílios, né? Numa visão de microscópio eletrônico, que podemos ver então a parede de revestimento da traqueia. Continuando, né? Temos logo após a traqueia os brônquios e os bronquíolos. Então, os brônquios são as duas ramificações principais da traqueia. Nós temos brônquio direito e brônquio esquerdo. Certo? É a porção final da traqueia. As ramificações desses brônquios nós chamamos de bronquíolos. E esses bronquíolos terminam nos alvéolos pulmonares, ou seja, que estão localizados em sua extremidade ou suas extremidades. Né? Eles apresentam a mesma constituição da traqueia. Então, tanto traqueia, quanto brônquio, quanto bronquíolo, eles são constituídos de anéis cartilaginosos. Logo após, nós temos, então, o pulmão ou pulmões. São órgãos pares, né, que são constituídos de musculatura lisa. Nós temos pulmão direito e pulmão esquerdo, né, no qual o pulmão direito possui 3 lobos ou 3 segmentos e o pulmão esquerdo apenas 2. Por quê? Então, vamos lá. Anatomicamente, o pericárdio ele fica localizado na região central ali do mediastino, e o coração ele está ligeiramente voltado para o lado esquerdo, e isso vai interferir na anatomia desses pulmões. Então, eu tenho um pulmão direito mais curto, porém mais largo, com 3 lobos, né, ou 3 segmentos, e eu tenho um pulmão esquerdo mais longo, porém mais estreito, porque ele também vai ocupar o espaço ali, vai dividir o espaço juntamente com o pericárdio. Por isso ele possui apenas 2 segmentos. E, né, para finalizar, nós temos os alvéolos pulmonares, que são bolsas ricas em ar. E eles são bastante vascularizados. Então, lá no sistema circulatório, nós vamos observar, vamos aprender que nós temos 2 tipos de sangue. Nós temos o sangue venoso e o sangue arterial. O sangue venoso é aquele sangue que ele é pobre em oxigênio e ele é rico em CO2. Já o sangue arterial ele é rico em oxigênio. Então nós temos lá nos alvéolos tanto capilares venosos quanto capilares arteriais. É nesses alvéolos que ocorre o processo que chamamos de hematose, que são as trocas gasosas, onde eu vou fazer o quê? Eu vou inspirar o ar repleto de oxigênio, esse oxigênio vai então entrar na corrente sanguínea, vai ser carregado pelas células sanguíneas, e então o CO2 vai ser liberado, certo? Para o meio externo. Esse processo de trocas gasosas, de sangue venoso para sangue arterial, eu chamo de hematose. E essa troca ela é propiciada através da entrada de oxigênio no meio interno e a saída, né,
de CO2 aí para o meio ambiente. Beleza, continuando, nós vemos aí, podemos observar aí na figura à direita, a representação dos alvéolos pulmonares. São pequenos sacos, são cheios de ar, certo? Onde nós temos vários capilares que passam nessas regiões e vai acontecer então a entrada de oxigênio e a saída de CO2. A mecânica pulmonar, por sua vez, ou mecânica de ventilação pulmonar, ela é o quê? Ela é a entrada e saída de ar nos pulmões, que vai depender então da diferença de pressão atmosférica e da diferença de pressão intrapulmonar, certo? Quem vai determinar essa pressão são os músculos da respiração. Então, os músculos da respiração são os músculos intercostais e o músculo diafragma. São os dois principais músculos que estão envolvidos na respiração. Então, o ar ele tende a se movimentar do local de maior pressão para o local de menor pressão. Com isso, então, nós temos dois tipos de movimentos respiratórios importantes. Primeiramente, a inspiração. A inspiração é quando ocorre a contração dos músculos respiratórios, ou seja, músculos intercostais e diafragma, o aumento do volume da caixa torácica e a diminuição da pressão intrapulmonar. Para quê? Para que haja a entrada do ar. Então, eu inspirei. Eu vou aumentar a caixa torácica, vou diminuir a pressão e contrair todos esses músculos. Por sua vez, quando eu expirar, eu vou estar eliminando esse ar. Então, eu vou estar relaxando os músculos intercostais e o diafragma, diminuindo, por sua vez, a caixa torácica e aumentando a pressão intrapulmonar para que faça o quê? A saída do ar. Então, aumenta-se a pressão intrapulmonar para que o ar possa ser expelido. Essas são as diferenças principais entre inspiração e expiração. Ainda seguindo a mecânica da ventilação pulmonar, aí vocês podem ver a representação adequada, né, da inspiração e expiração, onde acontece o relaxamento desses músculos intercostais e diafragma na inspiração e a contração dos mesmos na expiração para que haja a saída do ar. Então o ar, pessoal, ele faz o caminho, né, ele entra e sai. Ele também volta pelo caminho inverso. Então entra o ar repleto de oxigênio, passa pelas cavidades nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Ocorre a hematose, entra o oxigênio para as células, sai então o CO2, que passa pelo caminho contrário. Alvéolos, bronquíolos, brônquios, traqueia, faringe, laringe e cavidade nasal, e assim o CO2 é expelido para o meio externo. Então, para resumir, né, e revisar, a estrutura do sistema respiratório inicia-se onde? Cavidade nasal, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Cavidade nasal, função de aquecer, filtrar o sangue, umidificar todo o ar que entra. Então as primeiras impurezas vão ser retidas nessa região. Qualquer possíveis impurezas que possam passar vão aderir na parede da traqueia para que o ar chegue mais puro possível na região pulmonar. Então, posterior tem a faringe, que é a estrutura que, como eu falei para vocês, que ela faz parte tanto do sistema digestório quanto respiratório. Ela pode se classificar em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, certo? A laringe vai regular a entrada e saída de ar, ela vai ter grande influência ou importância na questão de controle de ar e deglutição através de uma estrutura que chama-se epiglote. Ela obstrui a laringe, não permitindo a passagem de alimento para os pulmões, certo? Além de ser o local onde as cordas vocais estão localizadas para a produção dos nossos sons e produção da voz. Continuando, então, a traqueia é o quê? Tubo cartilaginoso, que vai ligar as vias superiores às vias aéreas inferiores. Ela vai se bifurcar em dois brônquios, brônquio esquerdo e brônquio direito. Esses brônquios vão se ramificar pelos pulmões e em essas ramificações chamam-se bronquíolos, e em suas extremidades, então, vai haver o quê? Os alvéolos pulmonares. Todos os alvéolos pulmonares estão nessa região aí das extremidades dos bronquíolos. Então, por toda a mucosa respiratória, desde o nariz até os brônquios, existem as numerosas células caliciformes, existem os cílios, a produção de muco, justamente para que as impurezas do ar sejam filtradas até o momento que ocorra a hematose. Aí eu trouxe a representação da traqueia, brônquios, bronquíolos, para lembrar mais uma vez da inspiração e expiração. Inspiração, entrada de ar nos pulmões,
vai acontecer a contração dos músculos respiratórios, músculos intercostais e diafragma. Na expiração, saída de ar dos pulmões, relaxamento dos músculos respiratórios, ou seja, músculos intercostais e diafragma. Como podemos observar na figura aí, na expiração acontece aumento dessa pressão, para quê? Para que o ar seja expelido. Na inspiração, então, o aumento da caixa torácica para que o ar possa entrar. Como podemos observar também nessa figura, aqui eu trouxe para vocês a representação dos alvéolos. Então, nessa primeira foto aqui, ó, a primeira figura, nós podemos observar a estrutura em 3D do que é um alvéolo pulmonar. Então, são sacos contendo ar, que estão localizados na extremidade dos bronquíolos. Então, nós temos essas representações em azul e vermelho, que são os capilares sanguíneos. Eu tenho capilar venoso e capilar arterial, onde o capilar venoso ele é repleto de sangue venoso, que é aquele sangue pobre em oxigênio, e o arterial é o sangue rico em oxigênio. São nesses alvéolos que ocorrem todos os processos de trocas gasosas, ou seja, a hematose ocorre nos alvéolos. É onde há a entrada de oxigênio para a célula e a eliminação de gás carbônico, ou CO2, para o meio externo. Então aí podemos observar, nessa primeira aqui, ó, nessa figura aqui, lateral direita, nós observamos as moléculas de oxigênio entrando na corrente sanguínea, né? As células sanguíneas, que são as hemácias, vão passando e carregando esse oxigênio por todas as outras células. E aqui então, para finalizar, nós temos as moléculas de oxigênio saindo, né, entrando nessas células, ó, na corrente sanguínea, e as moléculas de gás carbônico ou CO2 que vão sendo eliminadas para o meio externo. Espero que tenham entendido. Obrigado e até a próxima.